Para começar a entender essa história, a gente inicia com a publicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está agora residindo nos Estados Unidos, em que ele sinaliza que um representante do governo Trump viria ao Brasil para sancionar Morales. Olha a fala do Eduardo, deputado pela terra do professor Vila, por São Paulo, olha aí. David Gamble vai ao Brasil para discutir sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele que é o coordenador interino de sanções do governo Trump. E depois dessa publicação de Eduardo Bolsonaro, obviamente a embaixada americana aqui no Brasil foi procurada para se manifestar. E esclareceu que, na verdade, a presença desse membro do governo Trump no Brasil vem a próprio convite do governo brasileiro para discutir algumas ações. Vamos lá, Ari. O que falou... o que diz a nota oficial da Embaixada Americana? O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviará uma delegação a Brasília, chefiada por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções. Ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá os programas de sanções dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Amadeu, impressionante o descrédito, né, do Eduardo Bolsonaro. É uma desmoralização, na verdade, porque ele tenta ali se mostrar a todo momento próximo do governo Trump e agora ele leva um desmentido nesse nível de que, na verdade, o David Gamble vem ao Brasil a convite do próprio governo brasileiro. E o Trump, ele está preocupado com a questão da China, com a questão da Groenlândia, em outros problemas que, de fato, ali impactam os estadunidenses. E ele não vai procurar briga com o Brasil nesse momento, sendo que, na verdade, o Trump está tentando ali evitar uma proximidade maior do governo brasileiro com o governo de Xi Jinping. Então, Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, foi ignorado pelo governo dos Estados Unidos. O que eu apurei é que eles estão aqui no Brasil essa semana para uma série de reuniões bilaterais, também reuniões de nível técnico, com foco no tema das organizações criminosas transnacionais e nas discussões também sobre os programas de sanção dos Estados Unidos voltados para o combate ao terrorismo e também ao tráfico de drogas. É uma comitiva do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é como se fosse o Ministério das Relações Exteriores, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. E essa delegação que vem aqui a Brasília é uma delegação liderada por David Gamble, que é um chefe interino da coordenação de sanções. A agenda completa de todos os encontros que eles vão ter ao longo dessa semana não deve ser divulgada. São algumas reuniões até consideradas estranhas por algumas fontes com quem eu conversei, porque não tem uma agenda formal que vai ser divulgada até por parte do governo norte-americano, mas eu também apurei que amanhã, a princípio, devem ser reuniões no nível técnico, reuniões no Ministério das Relações Exteriores e também no Ministério da Justiça para tratar desses temas que eu citei. E como são reuniões de nível técnico, não está prevista a participação do chanceler Mauro Vieira e nem também do ministro Ricardo Lewandowski, que ele está viajando, ele está fora do Brasil. Mas David Gamble deve se reunir também com alguns parlamentares. E essas reuniões já começam hoje, a partir dessa semana. Então, eu confirmei com o senador Alessandro Vieira, do MDB, que na quarta-feira tem uma reunião no gabinete dele, a princípio uma reunião só com o senador, mas ele deve ter encontro também com outros parlamentares aqui no Brasil. Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 5 de maio de 2025. Isso aqui trata de uma notícia antiga, mas que não morreu. Essa notícia, Eduardo e comitiva articulam nos Estados Unidos punições ao Brasil. É isso que o Eduardo, está lá nos Estados Unidos trabalhando diariamente. A família Bolsonaro trabalha para conseguir sanções ao Brasil. Enquanto as pessoas trabalham para melhorar o país, né, o ideal seria, eles trabalham ao contrário, puxando para trás para ver se conseguem algum tipo de sanção ao Brasil. Perderam a eleição e querem melar o jogo, estragar o país. Folha e Globo praticamente repetem a mesma matéria. Por quê? Houve, a partir do Eduardo Bolsonaro, a divulgação de que chegaria ao Brasil uma comitiva que viria aqui para punir o Alexandre de Moraes e sancionar o Estado brasileiro. O jornalista Jamil Chad acabou fazendo a pergunta lá à embaixada, a embaixada dos Estados Unidos acabou divulgando uma nota. E esta nota acabou sendo a fonte onde a Folha em cima e o Globo embaixo praticamente dão a mesma manchete. Embaixada confirma visita ao Brasil de coordenador de sanções do governo Trump
para discutir segurança. O Globo, Trump envia ao Brasil o coordenador de sanções para discutir segurança. Folha, segundo a assessoria da embaixada, a delegação será chefiada por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções do governo, do órgão. Aspas, ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá os programas de sanções dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e tráfico de drogas. E o Globo, isso cita também trecho da nota do COIS. O Departamento de Estado enviará uma delegação a Brasília, ele participará como a Folha. A Folha diz, a previsão é de que ele desembarque na capital federal nesta segunda. A visita de Gamble foi alardeada pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, fonte da pauta, fonte da matéria. Eles ficam abastecendo a mídia com notícias falsas que eles tentam transformar em fato, em notícias verdadeiras. Né? O Globo vai pela mesma coisa. A viagem de Gamble, aqui, em vez de alardeada, escreveu alerdada. Errou aqui pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Agora aqui vem a fonte, olha só. No seu perfil no X, o Eduardo Bolsonaro retuitou uma postagem de um jornalista dos Estados Unidos chamado Mário Naufal. Certo? Então vamos ver aqui. Aqui está o que escreveu o Naufal. E aqui está traduzido. Chefe de sanções do governo Trump vai ao Brasil. Juiz da Suprema Corte na mira. Veja bem, isso é uma notícia. Ele escreveu isso no dia 2, sexta-feira. O coordenador de sanções do Departamento de Estado, David Gamble, chega ao Brasil na segunda-feira para discutir possíveis punições contra o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que autoridades de Trump consideram promotor de censura e perseguição política. Eduardo Bolsonaro organizou a visita durante sua licença das funções parlamentares para permanecer em Washington. Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Fontes indicam que a Casa Branca está considerando sanções não apenas contra Moraes, mas também seus juízes assistentes e o procurador-geral Paulo Gonet, embora penalidades contra o próprio governo Lula não estejam sendo discutidas no momento. Agora aqui vem fonte, Metrópolis, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro soprou para o Metrópolis, depois ele soprou a matéria do Metrópolis para o jornalista dos Estados Unidos, para depois ele retuitar como se aquilo fosse uma notícia dos Estados Unidos. Mas foi ele que passou isso tudo. Ele que criou isso tudo, que acabou virando essa história. Que é isso que eles buscam o tempo inteiro, influenciar a imprensa. Aí aqui a Folha vai e segue esclarecendo tudo, a nota da embaixada brasileira, porém, não trata dessa possibilidade. O Brasil diz que a visita, na verdade, é aquilo para que a embaixada falou, que isso já estava acertado antes com o governo do Lula. Eles aproveitaram que sabiam que ia vir essa visita e criaram esse fato, né? Ainda assim, até este domingo, segundo pessoas próximas do senador Flávio Bolsonaro, havia a perspectiva de encontro. Segundo Eduardo Bolsonaro, a segurança pública também será tema das conversas com o irmão. Provavelmente, ele pode encontrar com o Flávio Bolsonaro, como senador da República, para tratar do tema que ele veio tratar aqui, que é a segurança pública. Ele afirmou que em reuniões com integrantes do governo Trump na semana passada, ele, Eduardo, sugeriu, a pedido de Flávio, que os Estados Unidos declarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Veja bem, a exemplo do que o presidente americano fez com o Trem de Aragua, facção venezuelana. Isso permitiria até que imigrantes brasileiros presos lá nos Estados Unidos, ligados a essas organizações, pudessem ser enviados para a prisão em El Salvador. Ele quer mandar brasileiro para El Salvador, o Eduardo Bolsonaro.